Grande vantagem de nós termos um canal no YouTube, pelo menos na minha opinião, é conseguirmos alcançar pessoas de estados e países diversos. E quando a gente alcança essas pessoas, a gente consegue ajudá-las, ou pelo menos tentar direcioná-las para que elas possam reivindicar os seus direitos da melhor forma possível. Hoje a gente vai tratar sobre a omissão do Estado diante de vários grupos vulneráveis. Esses grupos, quando eles são vítimas de crimes. Mas antes disso, deixa eu falar com você. Seja muito bem-vindo no canal, se essa é a sua primeira vez. Meu nome é Roberta Renault, eu sou advogada criminalista, sou professora de prática penal e esse canal é a possibilidade que você tem, seja um estudante de direito, um advogado ou uma pessoa sem formação jurídica, de se atualizar, de se informar, de entender como funciona o direito penal, como funciona um processo criminal na prática. Esse canal está aberto para todos que queiram adquirir conhecimento nesse sentido. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre o que eu venho fazendo nas mídias sociais, as minhas áreas de atuação dentro da advocacia, eu sempre deixo um link na descrição do vídeo e também registrado nos comentários. Você clicando nesse link terá acesso ao meu cartão digital e lá terá todas as informações, pelo menos a grande maioria, e poderá também entrar em contato comigo no WhatsApp, tá bom? Mas vamos voltar aqui ao tema em questão. A gente vive num país dual e hipócrita, vocês não acham? Para entender melhor o que eu quero dizer, eu vou trazer uma situação e gostaria que vocês analisassem comigo. Imagina uma celebridade ou uma pessoa que tem um alto poder aquisitivo, que é renomada na sociedade. Imagina essa pessoa sendo vítima de um crime. Imediatamente ela terá a orientação jurídica adequada, né? Vai procurar profissionais adequados e esses profissionais vão orientá-la de modo que ela alcance rapidamente a sua finalidade, que é o quê? Que o Estado puna adequadamente e também de uma forma justa o autor de determinado crime do qual ela foi vítima. Bom, e esse fato, uma vez essa celebridade sendo vítima desse crime, esse fato é levado às mídias sociais, ele acaba adquirindo notoriedade e por conta disso, por conta da pressão midiática, as autoridades, policiais ou não, acabam também tomando medidas mais enérgicas. É isso que acontece na nossa sociedade, porque essas autoridades muitas vezes têm medo de sofrerem represálias, ok? Agora imagina uma situação completamente oposta. Aliás, essas pessoas que têm alguma influência e são vítimas de crime, muitas vezes o caso no qual elas foram submetidas pode vir a ser objeto de lei, né? A gente sabe disso também. E aí, para evitar que outras pessoas em situações futuras não sejam vítimas de crimes dessa mesma natureza. É isso que acontece no nosso cenário e acredito que todo mundo que está me assistindo concorde, pelo menos em parte, comigo. Agora imagina uma outra situação. Imagina a Dona Maria. Dona Maria é uma senhora muito humilde, né? Sem recursos financeiros. Ela recebe a ligação da sua filha dizendo que ela está sendo agredida naquele exato momento pelo companheiro dela. Pessoa humilde, ela entra em completo pânico e desespero. Por quê? Porque ela precisa, né, que alguma solução imediata seja tomada. Ela precisa tentar proteger a sua filha. Essa situação da Dona Maria, eu presenciei. Eu só dei um nome diferente. Eu estava ingressando num shopping aqui no Rio de Janeiro quando eu me deparei com uma senhora que chorava aos prantos e perto dela estavam pessoas tentando acalmá-la. Eu me aproximei e procurei saber o que estava acontecendo, né? Por que daquele choro? E é justamente isso. Ela me falou que a filha tinha ligado para ela, conseguiu se desvencilhar do companheiro, ligou para ela e estava avisando que estava sendo vítima de violência doméstica, estava sendo agredida naquele exato momento. E aí,
imediatamente eu perguntei à dona Maria: a senhora já entrou em contato com a polícia? A senhora já foi até a delegacia? Já tomou essas medidas? E a dona Maria vira para mim e responde: no lugar onde eu moro, moça, a polícia não chega. Complicado, né? Vamos imaginar um outro caso? A Renata. A Renata é uma jovem mulher e uma jovem mãe também. Ela foi casada durante muito tempo com um policial civil. Esse policial civil passou pela polícia e é bastante condecorado, é conhecido entre os colegas, muito respeitado. Renata e esse policial têm uma filha. Essa filha atualmente tem 13 anos. O casal se divorcia e essa criança, essa menina, essa adolescente, né, passa a visitar o pai na residência do pai e chega a pernoitar várias noites. Em determinado momento, a menina conta à sua mãe, que é a Renata, que está sendo vítima de estupro cometido pelo próprio pai. Então, qual seria o procedimento, né? Em via de regra, Renata teria que ir a uma delegacia de polícia civil. Aqui no Rio de Janeiro, a gente chama a delegacia chamada DECAV, da criança e do adolescente quando é vítima de crimes, para narrar um crime de estupro praticado por um policial civil que é colega da autoridade que está ouvindo o depoimento da Maria. Essa é a segunda situação. A terceira situação que eu trouxe aqui para vocês é do senhor Rubem. Imagina um senhor honesto, trabalhador, que foi vítima de estelionato. Todos os recursos que ele tinha para sua reserva financeira, ele deu nas mãos de uma pessoa e essa pessoa, com fraude, ficou com o dinheiro. Então, ele foi vítima desse estelionato. Humilde, sem formação jurídica, sem formação, inclusive, talvez não tenha terminado o 2º grau. Esse senhor Rubem vai até uma delegacia de polícia e narra, com as palavras dele, o que aconteceu. Foi atendido da pior forma possível por um policial que estava com má vontade, estava insatisfeito com a profissão, estava lá no momento com várias diligências, então não ouviu o senhor Rubens direito. E em resposta ao senhor Rubens, o que o policial falou? Senhor Rubens, eu não vou lavrar um registro de ocorrência aqui. Não é caso criminal, é um caso civil. Ou seja, o senhor terá que procurar um advogado para entrar com uma ação de perdas e danos. Não tem nada a ver com delegacia. Bom, todas essas situações que eu acabei de narrar são completamente diferentes da primeira que iniciou esse vídeo. E elas, lamentavelmente, acontecem diariamente no nosso país. Né? E a gente pode dizer, sim, que o Estado trata de forma diversa, de acordo com critérios voltados para o sexo, raça, são critérios preconceituosos e discriminatórios. Agora, você, talvez que esteja me assistindo aqui no canal, você talvez já tenha presenciado alguma situação parecida. Talvez você tenha sido vítima de um crime e tentou narrar na delegacia, tentou contato na delegacia, ou o seu parente, né? Você tentou em nome do seu parente e nada conseguiu. Se isso aconteceu, registra aqui nos comentários. Eu quero transformar esse canal, pessoal, numa verdadeira comunidade, onde a gente consiga interagir. Eu posso ajudar vocês dentro das minhas possibilidades e vocês também possam trazer casos, informações relevantes para que eu também consiga construir conteúdo cada vez mais de qualidade para vocês. É esse o meu intuito, tá bom? Então, registra aqui. Bom, tecidas todas essas considerações, eu quero falar uma coisa muito séria inicialmente aqui. Toda vez que um policial toma conhecimento da prática de um crime, se há um mínimo de embasamento, ele não tem a possibilidade, não, ele é obrigado a lavrar um registro de ocorrência. E o que é esse registro de ocorrência? Nada mais é do que um documento, é o BO, né? Que muitos leigos chamam também. O que é o BO? É um documento feito pela Polícia Civil, Polícia Federal, onde o policial que atende, ele narra o fato criminoso, ou seja, o que a pessoa contou para ele do crime, ele vai colocar ali. Ele vai também obter os dados pessoais de quem está comunicando, nome, endereço, telefone, etc. Através da lavratura do registro de ocorrência, vai ser instaurado um inquérito policial pelo delegado,
onde todos aqueles fatos que foram narrados, trazidos para a autoridade, vão ser investigados. O intuito é obter indícios, um amparo mínimo de que se o crime ocorreu e quem é o verdadeiro responsável por aquele crime. E se tem alguma outra pessoa que colaborou de alguma forma para a prática desse crime. Então, o que significa dizer? Que se não tem registro de ocorrência, se o seu Rubem vai na delegacia, narra o fato e o delegado ou o policial vira as costas para ele, se não tem a ocorrência, não tem como instaurar uma investigação, né? Isso está errado. A autoridade é obrigada a lavrar o registro de ocorrência desde que ela entenda que há um crime nessa narração, nessa narrativa da pessoa que esteve na delegacia. E se a autoridade, não faz o registro de ocorrência, ela incorre no crime de prevaricação, que é o artigo 319 do Código Penal. Eu vou ler aqui para vocês rapidamente. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, então exatamente isso, deixar de lavrar um registro de ocorrência, eu sou uma autoridade, um policial, né? Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, isso é o crime de prevaricação. Está no artigo 319 do Código Penal. Então, aquela pessoa, aquele policial que não faz o registro de ocorrência, sabendo que há um embasamento de crime, ele comete o crime de prevaricação em tese. E aí, se você é vítima disso, você é o seu Rubem, você é a Renata, né? Ou você é a Dona Maria, o que você faz se aquela autoridade não praticou o que ela deveria fazer e você quer denunciá-la? Você pode ir diretamente a uma delegacia de polícia civil próxima a você, mas aí eu acho, sinceramente, que é uma exposição muito grande, né? E a gente sabe que a polícia, eu tenho muito respeito aos policiais, eu sei que há profissionais seríssimos, mas em qualquer profissão há também aqueles que não são sérios, são aqueles corruptos, pessoas que não agem conforme a ética, os seus deveres funcionais, inclusive advogados, né? Então, eu estou falando desses. E respeito todos os demais que são zelosos, que lutam pela sociedade e que exercem a função adequada de policiais, tá? Mas vamos lá. Então, diante de uma autoridade que não lavra o registro de ocorrência, você viu que é prevaricação, onde você vai denunciar isso? Você pode ir numa delegacia de polícia civil próxima, contar o caso, você pode ir na corregedoria da polícia civil, tá? Você pode ligar para o Disque Denúncia e alguns sites, aí você vai ter que ver no seu estado, alguns sites da Secretaria de Segurança Pública, existe um ícone lá no site chamado Web Denúncia, e aí você pode fazer por escrito via internet. Também essa possibilidade. Lembrando que se for um caso muito urgente, onde você está sofrendo um abuso na hora e você precisa de uma intervenção policial, você pode ligar imediatamente para o 190 e a Polícia Militar vai até o local, ok? Então, você pode denunciar pelo crime de prevaricação. Agora, infelizmente, eu tenho duas notícias que não são muito legais para te passar sobre isso que eu acabei de falar. Infelizmente, não basta você narrar que aquela autoridade não lavrou o registro de ocorrência, mesmo tendo embasamento para um crime. Além dela não ter narrado, você tem que provar a intenção dela, ou seja, por que ela não lavrou o registro de ocorrência? O que fez ela deixar de lavrar? Por que isso acontece? Porque o artigo 319 do Código Penal diz isso. Olha lá. Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, além de não ter lavrado o registro de ocorrência, aquele policial, ele fez isso para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Exemplo, o policial odeia, ele tem uma inimizade com o Rubem, com o seu Rubem que foi lá na delegacia. E ele não lavra o registro de ocorrência para prejudicá-lo. Ele quer ver o senhor Rubem sofrendo realmente. Isso pode acontecer, aí seria a intenção da prevaricação. Agora me diz uma coisa, como é que a gente vai provar isso? Uma coisa é provar que não houve a lavratura do registro de ocorrência, isso é relativamente fácil. Agora, provar o que está por trás da intenção do policial ao não lavrar o registro de ocorrência, isso é bastante complicado.
Então, esse é um óbice aí. Provar essa intenção para que esse policial seja condenado. Agora, imagina, por exemplo, que no caso do seu Rubem, ele estava com uma testemunha no dia que ele foi na delegacia e o policial falou claramente para ele: olha, eu não vou lavrar o registro de ocorrência, eu sei que tem um crime aqui, mas eu não vou lavrar porque eu quero prejudicar você. Vou me sentir bem te prejudicando. E a testemunha ouve. E aí ela documenta isso nos autos, aí sim tem uma prova da prevaricação. A não lavratura do registro de ocorrência, mas a intenção do policial. Muito bem, mas ainda que você consiga, com essa testemunha, provar essa intenção, eu lamento te informar, esse policial nunca vai ficar preso atrás das grades. Ele não cumpre pena com um regime fechado se ele for condenado. Sabe por quê? Porque a pena máxima do crime de prevaricação é de 1 ano. Então não vai acontecer nada. Claro que ele vai sofrer, além de responder um processo criminal, ele vai sofrer um processo administrativo, disciplinar. É a mesma coisa quando um advogado comete um crime no exercício da profissão. Ele responde um processo disciplinar na OAB e ele responde um processo criminal também. No criminal, ele tem a pena privativa de liberdade, ele pode vir a ser preso. No processo disciplinar da OAB, ele pode ser suspenso, pode ser cassada a licença dele e outras coisas. Então, na polícia também pode existir isso. Mas preso ele não vai ser não, tá? Triste, né? Triste essa situação. Mas olha só, ainda que você, vítima de um crime, vai até a delegacia, comunica o fato, não é lavrada a ocorrência, você denuncia aquele policial por prevaricação, mas ainda que ele venha a ser condenado, isso na prática não vai adiantar nada. Afinal, o seu Rubem continua sendo vítima do estelionato, né? E ele não teve a investigação instaurada. Ele quer que aquela pessoa que praticou o crime contra ele seja punido. Né? A mesma coisa a Renata, que teve a filha que vinha sendo estuprada periodicamente pelo pai. Né? Então, ainda que ela denuncie o delegado lá porque não quis lavrar o inquérito, isso não vai resolver o problema da Renata, que é a punição do ex-marido. Então, como é que você pode fazer isso na prática? Esse é o objetivo desse vídeo aqui, trazer uma dica rápida e que pode funcionar. Tá? A primeira coisa que você precisa, se você tiver a possibilidade, é contratar um advogado particular. Alguém que possa ouvir a sua história e entender, isso realmente é crime? O que o senhor narrou é crime ou não? Porque às vezes parece que é crime, mas não é. Às vezes, o que você tem que buscar mesmo é um ressarcimento, é uma indenização na esfera civil. Não configura um crime. E quem é que vai poder analisar isso? Um advogado especialista na área criminal, por favor, né? Porque um advogado trabalhista, a princípio, não sabe o que é crime, né? Então, cada um na sua especialidade. Agora, se você não consegue, né, não tem condições de constituir um advogado particular, você já foi na delegacia e nada conseguiu, aquela ocorrência não foi lavrada, a investigação não aconteceu, existe um órgão que você pode e deve exigir, que é o órgão do Ministério Público, MP, a abreviação. Você vai até o Ministério Público do seu estado. Por que o Ministério Público? A maioria dos crimes, como o caso do estelionato, o caso do estupro, são crimes que, para que haja um processo criminal, existe um órgão acusador, existe quem faz a acusação formal, que é o Ministério Público. O Ministério Público, ele oferece a denúncia. O que é a denúncia? É o documento formal onde ele acusa alguém da prática de um crime. No caso da dona Renata, acusa o ex-marido dela de estupro. No caso do seu Rubem, acusa quem praticou o crime contra ele de estelionato. Então, quem faz isso é o Ministério Público. Mas para o Ministério Público oferecer essa acusação, essa denúncia, ele precisa de um mínimo de embasamento, de base, de indícios, né, de prova. E para isso ele conta com o quê? Com uma investigação.
Quem faz a investigação em via de regra? A Polícia Civil ou a Polícia Federal. Então, se não tem lavratura de registro de ocorrência, não tem investigação. Se você comunica isso ao Ministério Público, ele pode exigir à Polícia Civil e a Polícia ou a Polícia Federal, depende do caso, que seja instaurado imediatamente uma investigação. Então, deixa eu ver se você entendeu. Se por acaso a dona Renata vai até a delegacia e ri da cara dela e fala assim, olha, seu ex-marido é uma pessoa maravilhosa, um excelente policial, exemplar, não vou lavrar registro de ocorrência nenhum, não vou instaurar investigação, a senhora está querendo alguma vantagem, está fazendo com que sua filha minta. Pensa que esse tipo de situação não acontece? Acontece aos montes. Mas aí ela vai até a delegacia e leva esse tapa na cara. O que ela faz? Ela vai até o Ministério Público e comunica esse fato, né? E o Ministério Público pode e deve exigir que seja instaurada a investigação. E aí, pessoal, o policial não pode dizer que não vai fazer, porque tem aí atrás o peso, a ordem do Ministério Público, se é estadual, promotor de justiça. Mas como é que funciona na prática? Vamos dar algumas dicas de como você pode fazer isso. Você primeiro vai procurar, de acordo com o seu estado, eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, então nós temos o Ministério Público na Avenida Marechal Câmara. Eu vou pegar o telefone do funcionamento lá do órgão do Ministério Público e vou ligar e vou procurar saber. Eu sou vítima de um crime. Eu quero comunicar isso a um promotor de justiça. Como que eu faço? Você ligando para o órgão do MP. E aí eles vão te dar todas as orientações. Pode ser que agora que a gente está nessa fase de internet, digital, que você tenha que fazer a primeira narrativa pela internet, no site. Você faça, escreve lá com as suas palavras o que aconteceu. Depois acompanha isso. O que vai acontecer? Esse caso vai ser encaminhado para um promotor de justiça. Esse promotor de justiça vai chamar você, no caso da Renata, vai chamar a Renata, vai chamar a filha, vai entender a história e depois que ele entender tudo, e aí se você tiver documento sobre o crime, coisas que você possa demonstrar já para esclarecer para o Ministério Público, faça. O caso lá do seu Rubem, imagina que ele foi vítima de um estelionato e tem contratos falsos, enfim, alguma documentação que comprove a prática desse estelionato. Ele vai levar isso ao Ministério Público, tá? E aí, quando chega na mão do promotor de justiça, depois de ele ouvir tudo, ele pode fazer o seguinte: se ele não tiver convencido do crime, se precisar de mais base, mais sustentação para fazer uma acusação, para fazer a denúncia, ele vai determinar que a Polícia Civil ou Federal instaure uma investigação. E aí você pode acompanhar essa investigação. Ou o próprio Ministério Público pode desenvolver uma investigação também. Ou ele pode oferecer a denúncia imediatamente, com base no que você trouxe. Essa terceira hipótese é a mais difícil de acontecer, porque, como eu falei, para oferecer denúncia tem que haver um instituto chamado justa causa, que é a prova da autoria, ou seja, de quem praticou o crime e da materialidade de que aquele crime ocorreu. É o mínimo, o amparo mínimo probatório tem que existir. Então, geralmente, só com a palavra da vítima, o Ministério Público não consegue esses documentos, esses amparos, né? Por isso, a investigação. Entenderam? Pessoal, eu espero ter contribuído. Se vocês tiverem dúvidas de como fazer, coloquem aqui nos comentários. Eu vou ter um enorme prazer em ajudar. A gente vai trocando informação por aqui. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal se ainda não está inscrito. Curta esse vídeo, coloque o seu comentário, porque quanto mais comentado o vídeo, mais o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e aí vai repassar para outras pessoas, tá bom? Lembrando que aqui no canal nós temos vídeos de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 20 horas. Eu espero vê-lo amanhã com outro conteúdo de prática penal e beijo muito grande e até amanhã, pessoal. Tchau!